Neste vídeo, nós vamos tratar de um exemplo. Veja só que é o exemplo do peso das alturas, né? E aí a gente precisa desses elementos aqui, né? Variação, desvios em relação à média de x, desvios em relação à média de y, desvios em relação de x em relação a y, né? Como que a gente vai verificar isso aqui? A primeira coisa que a gente precisa é calcular qual que é a média de cada uma das variáveis. Lembrando que lá nós chamamos isso aqui de y, não podemos esquecer, e chamamos isso aqui de x. Então a gente vai permanecer aqui, né, com essa mesma denominação. Então eu sei que a média já calculado, né, a média de x, que é o x barra, é igual a 1,757. E a média de y, que é o y barra, é igual a 72. Então a gente já tem isso aqui, né? E baseado nisso aqui, agora a gente vai desenrolar aí, né, o nosso cálculo do coeficiente. Primeira coisa que a gente precisa, deslocamento de x em relação à média. Então aqui primeiro, ó, aqui eu vou colocar cada elemento de x menos a própria média de x. Então vai ficar aqui esse 1,80 menos 1,757. Então vou fazer essa diferença, vou colocar aqui. E aqui eu vou precisar da diferença de cada x menos a média elevado ao quadrado. É pegar isso aqui, elevar ao quadrado e colocar o resultado aqui. Aqui também eu vou precisar do y, né, para cumprir essa parte aqui. Né? Então vai ficar cada y menos a média dos y. E logo após, a gente vai precisar de cada y menos a média dos y ao quadrado. Então aqui eu já vou pôr os valores, né? Porque aí fica melhor. Já vou colocar os valores aqui. Vou apagar esse cara aqui, né? E colocar o seu respectivo valor. Então aqui vai ficar 0,043 0,073. Continuando, a gente, né, chega nessa tabela preenchida, né? Então, observando aí, todos, né? Nós vamos precisar dos somatórios, porque eu vou precisar desse cara aqui, o somatório de todos os x menos xi elevado ao quadrado. Então, aqui, eu vou precisar desse somatório aqui. Né? E esse somatório aqui, né, ele vai gerar a x menos xi elevado ao quadrado, vai gerar 0,09141. Aí agora vou precisar, tanto faz eu fazer assim quanto assim, tá? Qualquer uma das duas aqui eu posso fazer. Vou precisar do y menos u, y média elevado ao quadrado, que é esse cara aqui, ó. Fazendo esse somatório aqui, esse somatório aqui vai ser
ser igual a 1838. Então já estou com os dois somatórios, né? O que mais eu vou precisar agora aqui, ó? Vou precisar do somatório de x menos x barra, que multiplica y menos y barra. Então, x menos x barra é esse, y menos y barra é esse. Eu vou ter que multiplicar os dois ainda, né? Então, eu vou construir mais uma coluna na tabela. Essa coluna ela vai guardar os seguintes valores: x menos x barra, xi menos x barra, que multiplica yi menos y barra. Ou seja, esse cara que multiplica esse cara, né? Fazendo esse produto aí, nós vamos ficar a primeira coluna já 0,043 vezes 8 vai dar o valor 0,344, né? Fazendo a multiplicação de todos esses elementos, nós vamos encontrar a tabela nesse formato aqui. Ficando nesse formato, né? Então agora, o que a gente vai precisar? Nós vamos precisar desse somatório aqui. Somatório aqui, nós vamos encontrar o valor de 10,39. E aí agora a gente vai calcular esse coeficiente de correlação, né? R, né? A gente vai pegar aqui, ó, se a gente observar, nós vamos precisar pegar justamente aqui, né? Somatório de x vezes y, que é esse cara aqui, né? Então vai ser igual na parte de cima, né? 10,39 e na parte de baixo raiz quadrada de somatório de os desvios em relação a x e a média, o desvio de y em relação à média. Então vai ser esse vezes esse. 0,09141 que multiplica 1838. Isso aqui vai gerar um número, né, que a gente vai chamar de coeficiente de correlação. Esse número é 0,80158, né? Ou aproximadamente, se a gente quiser pôr em porcentagem, 80,15% aproximadamente. É um número relativamente bom, uma correlação, né? Não chega a ser uma correlação ótima, né? Está abaixo de 85, algumas bibliografias falam acima de 70, acima de 80, acima de 85, né? Mas é o valor da correlação, ou seja, o valor da relação entre esta variável e esta variável. Tranquilos? Podemos também usar um software para fazer o cálculo da correlação. O software já faz tudo direto, a gente pode, vou mostrar para vocês no Excel. Já está os dados colocados aqui, ó. O Excel, lembrando que a gente vê em dados, né? Aqui, análise de dados. Deixa eu ver, não está aparecendo, né? Só um momentinho. Agora está aparecendo, né? Então, a gente vem aqui em dados, né? Depois a gente vai aqui em análise de dados. Apertou em análise de dados, a gente vem em correlação aqui, ó. Correlação, o Excel ele tem uma prioridade, né? Você vai informar onde está, que matriz que estão os dados de entrada. Coloquei aqui. Esses dados estão dispostos por linha ou por coluna? Por coluna. Tem rótulo na primeira linha? Tem. Aqui é x e y, são rótulos, né?
aqui no Excel ele sempre considera o primeiro como x e o segundo como y, né? Na correlação não tem problema, mas na regressão tem, né? Então aqui tanto faz, tanto fez. Você pode colocar aqui y primeiro, x segundo, ou x primeiro e y segundo, que não tem problema nenhuma. Agora eu vou marcar aqui intervalo de saída e vou pedir para ele colocar o resultado bem aqui, ó, na D1. Então já pedi o resultado, tá aqui, ó. O resultado já da correlação. 80, né, 158 ou 80,15% o valor dessa correlação aí. Não só no Excel a gente pode tratar o assunto, mas também a gente pode tratar em algum software, né? É outro software estatístico. Por exemplo, o próprio Biostat, a gente já trabalha com ele, né? Vamos pegar ele aqui e vamos levar ali com esses dados, né? Então a gente observa aí, tá os dados aí já, ó. Aqui é o X, né? F2, vou colocar aqui X ou primeiro elemento, e aqui F2 vai ser o Y, né? Então o Biostat está aí, né? Então para mim calcular a correlação, vem aqui em estatística, correlação, tem várias correlações aqui, só que o meu é o R de Pearson. Então tá aqui, ó, correlação de Pearson. Cliquei. Vou mandar ele fazer nos dois. Entre os dois, executei. E ele vai gerar esse quadro do resultado. Aqui está o R de Pearson, né? Ele já aproximou aqui, 0,8016 aproximado. Número de pares são 10. Intervalo de confiança é um teste T que por enquanto a gente não precisa se apegar a isso. A gente precisa pegar simplesmente aqui, que é o R de Pearson, 80,16. Tranquilos? Então, valeu!